Bom dia, meus amores, tudo bem? Vamos para mais uma aula de ciências? Acredito que hoje seja a nossa última aula deste ano. Então, hoje nós vamos encerrar o conteúdo da apostila e do caderno de atividades, certo? E ontem, na nossa aula, nós falamos sobre os micro-organismos, e as doenças. Hoje nós vamos falar sobre biotecnologia e os micro-organismos. Mas o que é biotecnologia? Biotecnologia, pessoal, é um conjunto de técnicas, que são usadas para a fabricação de algumas substâncias ou melhorar, o desenvolvimento de alguma planta, fruta, fabricação de pães, fabricação de vacina. Então, todas essas técnicas que são usadas para produzir algo novo ou melhorar algum tipo de ser vivo e usando seres vivos, para a fabricação de substâncias, para melhoramento de outros seres vivos, nós chamamos de biotecnologia. Bio significa vida e tecnologia são todas as técnicas usadas. Então, é um conjunto de técnicas que usam seres vivos, para produzir, então, substâncias para melhorar outros seres vivos. No decorrer da aula, vocês vão entender melhor como isso funciona. A biotecnologia, gente, é um termo que surgiu somente em 1919, tá? Principalmente aí com a evolução, dos microscópios. Mas o ser humano, ele sempre buscou o melhoramento, Sempre buscou o melhor. O melhor na agricultura, o melhor dos animais. Então, só o fato de, por exemplo, começar a escolher os grãos, maiores, mais bonitos, mais saudáveis, isso já antigamente, quando ainda não existia o termo biotecnologia, o ser humano já fazia essa técnica, de separação, de escolher sempre o melhor. Começou então com a separação dos grãos, sempre escolhendo os melhores grãos. Depois o ser humano descobriu que quando o queijo talhava, dependendo da forma com que o queijo talhava, o leite, talhava, poderia então fabricar o queijo, tá? Ao passar dos anos também, o ser humano descobriu, que com a ajuda de alguns micro-organismos, tipo fungos, poderia então fazer a fermentação e produzir vinhos. Alguns chineses utilizavam o quê? Substâncias da soja para tratar micoses. Então percebam que aqui, nós temos a escolha, dos melhores grãos. Aqui a gente tem produção do queijo e mesmo que antigamente não sabia, da ação dos micro-organismos, mas os micro-organismos agem para talhar o leite. Aqui nós temos micro-organismos para fazer a fermentação. Aqui nós temos a utilização dessa substância, da soja para tratar micose. Então, percebo que em todas essas situações está usando o quê? Seres vivos e sempre buscando o quê? Uma inovação. E isso é biotecnologia. O primeiro microscópio, pessoal, ele foi criado, por um cientista chamado Antoine van Leeuwenhoek. Ele observou algumas bactérias, tá? Era um microscópio bem simples. Na verdade, a primeira coisa observada foi uma cortiça. E depois, ao longo aí das observações, ele conseguiu também observar as bactérias.
E por meio dos microscópios, então, facilitou muito, né, a descoberta dos micro-organismos e possibilitar, então, estudar, né, a função de cada um. E com o passar do tempo, percebeu-se que, em inúmeras situações, pode-se usar micro-organismos, tá? E de forma positiva. Nós vimos ontem que alguns micro-organismos causam doenças. Hoje nós vamos falar então um pouquinho o uso desses micro-organismos, né, que não fazem mal, pelo contrário, ajudam muito a criar alimentos, a criar remédios, substâncias aí, né, para nossa saúde. Os micro-organismos, eles estão presentes na fabricação de queijo, né? Então, para talhar o leite, usa-se, então, micro-organismos. Vocês já devem ter visto aquele queijo gorgonzola. Ele é um queijo, né, todo mofado. E ali tem presença do quê? De micro-organismos, fungos. Então, percebo que na produção de leite, na produção de vinagre, nós temos a presença de micro-organismos. Para a fabricação do pão, a gente também tem presença de micro-organismos, sabia? Ai, tia, então nunca mais eu vou comer pão. Gente, não tem problema. Todos esses micro-organismos usados nesses alimentos são micro-organismos que não fazem mal à nossa saúde, tá? E aqui no caso do pão, sabe o que é usado? Um fungo chamado levedura. Esse fungo, né, a levedura, ela forma o fermento biológico. O fermento biológico é aquele fermento, né, utilizado, ele é marronzinho, com cheiro um pouco mais diferente, que a gente compra aí nas padarias, supermercado. Ele pode vir em saquinho, né, seco, ou ele pode vir em forma de pastinha, uma pastinha meio úmida assim, marronzinha. Eu não estou falando de pó royal, tá? O pó royal, ele é um tipo de fermento químico. Ele só tem substâncias químicas. O fermento biológico, ele é biológico, ele tem presença de um ser vivo, que é a levedura, um tipo de fungo, tá? E o que acontece? Essa levedura, ela gosta muito do açúcar que está presente na farinha de trigo, né? Que a gente usa o quê? Farinha de trigo para produzir pão, né? Ou algum outro tipo de farinha. E todas as farinhas contêm açúcar, tá? E esse tipo de fungo, a levedura, adora se alimentar do açúcar. E o que acontece? Conforme esse fungo vai se alimentando do açúcar, ele vai liberando gases. E esses gases, gente, são aqueles que fazem a massa crescer e ficar fofinha. Quanto mais buraquinho essa massa tiver, significa que mais gás foi liberado e mais fofinha vai ficar essa massa, tá? Então, percebam que interessante a presença desse micro-organismo aqui na produção do pão, tá? E quando, gente, o pão é assado, todos esses fungos, né, presentes nele, morrem. Então, a gente pode comer sossegado, que não vai fazer mal. E para representar o crescimento do pão, né, a utilização do fermento biológico, nós tínhamos que fazer essa atividade aqui, eu cientista. Mas eu peço até desculpa porque eu achei que eu tivesse fermento biológico aqui na minha casa. E quando eu fui ver para gravar a aula, não tinha. Mas eu vou explicar para vocês, e quem tiver os materiais em casa e quiser fazer, fiquem à vontade, que vai ser bem divertido, tá? Além de divertido, vocês vão aprender aí na prática como o fermento funciona. O que acontece, gente? Aqui, nessa atividade, a apostila pede para nós fazer, né, pegar 3 garrafinhas e numa colocar açúcar e o fermento com água morna, né? Um só açúcar com água morna e um só fermento com água morna. E perceber qual dessas 3 garrafinhas
a bexiga vai encher rapidamente. E se vocês fizerem esse experimento, vocês vão perceber que a garrafinha com açúcar e fermento vai fazer com que essa bexiga encha rapidamente. Por quê, pessoal? Porque aqui contém o quê? O fermento biológico, que contém as leveduras, que são fungos. Essas leveduras vão se alimentar do açúcar e vão liberar gases. E esses gases vão encher a bexiga, tá bom? Então, é isso basicamente que vai acontecer, tá? E vocês sabem agora, então, por que que enche a bexiga? Porque o fungo se alimenta do açúcar, libera gases e esses gases enchem a bexiga, tá bom? Se vocês fizerem, depois vocês me contam o que acharam. E agora vamos falar, então, sobre a produção de medicamentos e outros produtos para a saúde. Então, meus amores, vamos falar sobre os micro-organismos, né, relacionados aí a produtos, né, que servem para melhorar a nossa saúde. Esses produtos são chamados de medicamentos. Vocês sabiam que o primeiro remédio, o primeiro antibiótico, né, o antibiótico ele mata bactérias. Ele foi feito a partir de um fungo chamado Penicillium. Sim. E então o primeiro antibiótico ficou conhecido como penicilina. A penicilina é usada até hoje. É um tipo, então, de fungo que combate bactéria, tá? Então, esse antibiótico, ele é feito a partir de fungos que combatem bactérias, tá? Olha que interessante essa descoberta. Outra coisa bem interessante são os probióticos, que são, gente, micro-organismos, né, como bactérias, que estão presentes no iogurtes, queijos, o leite fermentado, né, o famoso Yakult, que servem para melhorar o nosso intestino. Eu já falei, acho que várias vezes com vocês, né, sobre a importância desses probióticos, né, sobre o leite fermentado e tudo mais. Como nós vimos ontem, as vacinas também são produzidas com a ajuda do quê? De micro-organismos, que são aqueles micro-organismos, né, inativos ou mortos, que vão ajudar, então, na produção de vacinas. E muitas vezes, gente, esses micro-organismos, eles são alterados em laboratório. E percebam que todos esses procedimentos, né, como na criação de medicamentos, nos probióticos e nas vacinas, assim como os outros que a gente já viu, todos esses envolvem o quê? A biotecnologia. Técnicas, né, que desenvolvem algum produto, alguma substância ou o melhoramento de alimentos, que envolve o quê? Seres vivos mais a tecnologia. Inclusive, né, aqui a apostila não dá o exemplo para vocês, mas vocês já ouviram falar em alimentos transgênicos? Os alimentos transgênicos, gente, estão dentro da biotecnologia. Eles são criados a partir da biotecnologia. O que são esses alimentos transgênicos? São alimentos que são melhorados. Por exemplo, às vezes a gente compra um morango pequenininho e azedo, não é? E com o passar do tempo, pensando em melhorar a qualidade do morango, assim como diversas frutas, legumes, verduras, enfim, criou-se técnicas para melhorar, então, a qualidade ali no sabor, o tamanho. Então, hoje existem morangos bem grandes, vocês já viram? E um pouco mais doces, porque esses morangos, né, eles foram melhorados em laboratório, tá? Então, os cientistas foram criando, mexendo ali na sementinha, até, então, criar um morango maior e mais doce. Então, percebo que essa técnica, né, biotecnologia, também é utilizada na produção de alimentos. E vocês sabiam que esse primeiro fungo aqui, né,
foi descoberto por esse cientista aqui, ó, Alexander Fleming. Vamos conhecer um pouquinho a história dele? Lendo esse texto aqui, ó. Do pão estragado à farmácia. Você chega na cozinha e encontra um pão velho e cheio de bolor. Eca, trate de jogá-lo fora. Mas, antes, saiba que ele pode conter um fungo que já salvou muitas vidas. Quer entender como? Para isso, vamos conhecer um pouquinho da vida de Alexander Fleming, cientista conhecido como pai da penicilina. Ele nasceu em Lockfield, na Escócia, no dia 6 de agosto de 1881, e morou em uma fazenda com sua mãe e irmãos até os 13 anos, quando se mudou para Londres, na Inglaterra. Anos mais tarde, ingressou no curso de medicina da Universidade de Londres e, depois de concluí-lo, começou a se dedicar ao estudo de substâncias capazes de combater bactérias. Sua descoberta mais famosa, a penicilina, aconteceu em 1928, quando Fleming saiu de férias e esqueceu placas de cultura de micro-organismos em seu laboratório. Ao voltar, ele percebeu que algumas das placas estavam contaminadas com bolor, um fungo do tipo Penicillium, que cresce também no pão velho. É Penicillium, tá, gente, que pronuncia. Fleming notou, que ao redor das colônias de fungo havia mais bactérias. Algumas pesquisas depois, ele descobriu que o fungo produzia uma substância com efeito bactericida. Era a penicilina. Até hoje, muito usada para curar infecções. Ela foi o primeiro antibiótico da história e já salvou muitas vidas. Olha que bacana, gente. Então, Alexander Fleming, ele descobriu, né, a penicilina por acaso, né? Ele esqueceu uma cultura ali de micro-organismos, né, de bactérias em seu laboratório. E quando foi ver, viu que essas bactérias não conseguiram crescer, né, a colônia de bactérias, porque ali havia fungos. Então, a partir disso foi criado então o antibiótico penicilina. Então, foi pura assim, né, descoberta sem ao menos ele pensar nisso, né? Foi um grande achado e, na verdade, um grande, como se diz, uma experiência que ele nem esperava, na verdade. Ele nem achava que ia acontecer isso, né? Quando esqueceu essas placas lá. Então, foi uma grande descoberta que ajudou muitas vidas, né? E, de acordo com o texto, responda as questões. 1. Quando Alexander Fleming voltou de férias, o que ele viu de diferente nas placas de cultura que havia deixado em seu laboratório? Ele viu, gente, o bolor nas placas, né, de cultura, e percebeu que as bactérias não tinham crescido ao redor desse bolor. 2. Qual substância foi identificada posteriormente como sendo responsável para evitar o crescimento das bactérias? A penicilina. 3. Explique qual a importância da identificação da penicilina para a saúde das pessoas. Gente, a penicilina, ela é importante na saúde das pessoas porque ela ajuda a combater alguns tipos de infecções, né, causados por bactérias, tá? Então, a penicilina é um antibiótico que combate as bactérias, algumas bactérias, né?
E por fim, vamos falar também da participação dos micro-organismos na produção de combustível. Vocês já ouviram falar nisso? Biocombustível? Já ouviram falar? Primeiramente, o que é combustível? Combustível, gente, é um produto, uma substância, né, que vai gerar energia. A queima desse combustível gera energia. Energia para movimentar um carro, energia para movimentar, às vezes, uma máquina dentro de uma indústria. Então, para você movimentar uma máquina, para você movimentar um carro, você precisa de combustível. Esse combustível ele vai ser queimado e liberar energia para movimentar os motores. E vocês sabiam que com a ajuda de resíduos que nós chamamos de matéria orgânica, como palha, restos de alimentos, folhas secas e até fezes de animais, e com a ajuda de bactérias é possível produzir um gás chamado de biogás? E esse biogás, ele é utilizado em vários locais, como indústrias e até carros. Aqui no Brasil não é muito comum o biogás no uso de carros, mas em outros países é muito comum, porque ele é um pouco mais barato, tá? E ele polui menos o meio ambiente, tá? Mas como que esse biogás é produzido? Então, pega-se, né, os resíduos, que são restos de seres vivos, né, como restos de alimentos, restos de palha de cana de açúcar, por exemplo. Esses restos, né, de seres vivos, que nós chamamos de resíduos, vai passar por uma higienização e eles vão para a indústria, né, que vai para fabricar o biogás. Vai para um local chamado fermentador. Lá é colocado alguns tipos de bactérias. Essas bactérias vão usar esses resíduos para se alimentar e vai produzir um gás, que é o biogás. Aí esse biogás, ele é levado, então, né, depois de produzido, para algumas outras indústrias que vão utilizar esse biogás como combustível para produzir o quê? Energia, né? Produzir energia elétrica, produzir energia, né, para os carros, tá? Então, olha que interessante aí, mais uma vez, a biotecnologia envolvida até na produção de combustível. Gostaram, pessoal, de saber dessas informações? Que os micro-organismos, eles têm, assim, né? A gente tem que tomar cuidado, porque alguns são bem perigosos para a nossa saúde, mas viram a importância desses seres vivos no nosso meio, né? No planeta Terra? Muitas coisas boas são feitas a partir dos micro-organismos. Muito legal, né? Saber disso. E para finalizarmos essa primeira parte da nossa aula, vamos fazer então as atividades aqui, finalizando a nossa apostila. O termo biotecnologia foi criado e utilizado pela primeira vez em 1919. Entretanto, a biotecnologia faz parte da história da humanidade, estando presente no cotidiano do ser humano há milhares de anos. Escreva 2 exemplos de como a biotecnologia era usada antigamente. Ela, gente, era usada na seleção de sementes boas, maiores. Era utilizada na produção de queijos e vinhos, tá? 2. Já vou aqui para a letra A para a gente fazer um pouquinho mais rápido, tá? Assinale a alternativa que identifica o micro-organismo presente no fermento biológico usado para fazer pães. Nós já falamos que são as leveduras, que são tipos de fungos. Como esses micro-organismos fazem a massa do pão crescer? As leveduras se alimentam do açúcar presente na farinha de trigo e produzem um gás. E esse gás faz a massa crescer, certo? 3. Em uma fazenda são produzidos resíduos como fezes de animais, folhas que caem das árvores.
Pensando em aproveitar esses resíduos, o proprietário da fazenda resolveu construir um fermentador para produzir biogás. Qual é o papel dos micro-organismos na produção desse gás? Então vamos lá. As bactérias se alimentam, né, dos resíduos e produzem o biogás, né, que pode ser usado como combustível para gerar energia. 4. Antigamente, na região da Índia e da China, as pessoas utilizavam uma fruta chamada lichia para tratar diarreias. Na época de 1950, ao estudar a fruta, um cientista identificou que não era a lichia que fazia a diarreia melhorar, mas um fungo encontrado nela que tem efeito probiótico. Assinale a alternativa que explica como os fungos presentes na lichia podem agir no intestino para melhorar a diarreia. Já vamos para a alternativa aqui correta, para a nossa aula não ficar muito grande, tá, pessoal? Então, a última frase é correta, que fala o seguinte: eles controlam a quantidade de micro-organismos prejudiciais que podem causar diarreia. 5. Um cientista estava estudando substâncias com efeitos antibióticos. Para isso, ele colocou um tipo de bactéria em verde para crescer em uma placa de cultura e adicionou pequenos comprimidos com diferentes substâncias para serem testados. Observe como essa placa ficou depois de alguns dias. Olhem aí. Perceberam? Então vamos lá. A. Na fotografia, marque um X nos comprimidos que foram mais eficientes em evitar o crescimento das bactérias. Percebam aqui, gente, que as bactérias continuaram crescendo, ó. Opa. E aqui não, ó. Tá? Então vamos marcar X aqui e aqui. B. Explique como você identificou a ação dos antibióticos na fotografia. A gente pode identificar, pessoal, por essa área transparente, ó, onde a bactéria não conseguiu crescer. Então, aí a gente identifica que o antibiótico está fazendo efeito aqui, nessa área transparente, onde as bactérias não continuaram seu crescimento, tá bom? Ó, gostaria que vocês lessem com calma o texto, tá? Esse texto aqui. E eu vou direto para as perguntas, porque ainda tem a segunda parte da nossa aula. Então, para não ficar tão extenso para vocês, já vou direto aqui para as questões. Mas leiam com calma o texto antes de vir para as questões, tá? Então, de acordo com o texto, que povos estão envolvidos no processo de domesticação do milho? Mexicanos e indígenas da Amazônia, tá? B. O milho nem sempre foi da maneira como o conhecemos. Explique como ele foi sendo modificado para apresentar as características atuais. Antigamente, as pessoas selecionavam os melhores grãos, tá? E até chegar nas plantas que nós conhecemos hoje. C. Qual é a relação da biotecnologia com esse processo de modificação do milho? A biotecnologia, gente, ela está relacionada, né, nesse processo de modificação do milho, porque com a ajuda, né, da seleção dos melhores grãos, com a ajuda até mesmo de micro-organismos, né, facilitando aí o desenvolvimento e a melhora desses grãos, então ela está sendo relacionada nisso, na seleção dos grãos, no uso de micro-organismos, né, com a função de melhorar esses grãos ou qualquer outro tipo de planta, tá certo, meus amores? Espero que vocês tenham aprendido muito nessa primeira parte da nossa aula de hoje. Agora eu convido vocês a assistirem aqui o vídeo abaixo
que vamos fazer as correções do caderno de atividades. Combinado?